utilizado, inclusive, para determinar a taxa Selic. Então, regras importantes aqui. Eu vou reajustar o contrato de locação, a data correta da assinatura do contrato, assinatura, renovação, e jamais da data do pagamento, do dia fixado para o pagamento do aluguel. Posso usar qualquer índice, IGPM, IPCA, qualquer índice, não existe uma obrigatoriedade, a lei não obriga, não impõe. Lembrando que eu vou usar um índice só, não posso usar vários e falar que o maior de todos os tempos será utilizado. Hoje, muitos contratos foram alterados, os novos contratos começam a ser baseados no índice da inflação do IPCA. Muita gente vem utilizando o IPCA. E por que isso? Porque nós sabemos que o IGPM perdeu aquela segurança jurídica. As pessoas desconfiam do IGPM diante do que aconteceu no passado, né? Não tão remoto assim, onde explodiu, né? O reajuste dos aluguéis ficaram algo absurdo. Então, diante do que ocorreu, outros índices foram criados e outros índices na alocação, índices de reajuste, começaram a ser utilizados. Então, um ponto importante também. Como calcular o reajuste de aluguel? Então, presta atenção aqui, ó, foca aqui. Para fazer o cálculo do reajuste de aluguel, basta aplicar, gente, isso é importante, hein? Basta aplicar o percentual do índice previsto no contrato. Você vai pegar o IGPM, o IPCA, isso é feito transformando o acumulado de 12 meses do índice em números decimais e em seguida multiplicando pelo valor do aluguel atual. Então você pega o valor do aluguel, pega o valor do aluguel atual, pega o índice, faz vezes, né? O valor do aluguel vezes o índice. O resultado disso você vai somar o aluguel. A forma é muito simples. Eu pego o índice de reajuste vezes o valor do aluguel, o último aluguel, sempre o último. O resultado disso é o valor que eu vou somar com o aluguel. Então, o cálculo é muito simples. Então, importante. Então, para fazer o cálculo do reajuste, basta aplicar, vou repetir, o percentual do índice previsto no contrato, IGPM, IPCA ou outros, tem gente que usa outros, isso é feito, né? Isso é feito transformando o acumulado de 12 meses do índice em números decimais e em seguida multiplicando pelo valor atual do aluguel, ok? Outro ponto também, vamos dar um exemplo prático de como isso funciona. Em janeiro de 2023, né, a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma alta de 2,58% de IGPM, ok? Resultando em um acúmulo de últimos 12 meses, então 25,71%. Assim que nós vamos fazer? Vamos supor que você queira reajustar um aluguel cujo valor do contrato é de R$ 1.500 e vence em fevereiro de 2023. O valor inicial seja de R$ 1.500, então você vai fazer o quê? Baseando-se no índice 25,71%, você vai transformar, é preciso, né, transformar o valor de percentual para o número decimal, o que daria aí 0,2571%. Em seguida, basta multiplicar o valor do aluguel, 1 mais 0,2571%, que na prática seria equivalente a pagar o valor atual e adicionar o reajuste. Tá? Então, desse modo, se você multiplicando o valor atual do aluguel, que é de R$ 1.500, você vai multiplicar R$ 1.500 pelo índice, 1,2571, temos o resultado de um reajuste de vamos somar aqui, R$ 1.885,65. 1.885,65. Esse seria o valor que passaria, né, a vigorar mensalmente pelos próximos 12 meses. Após esse período, será calculado um novo reajuste do aluguel. Então, quero lembrar a você que esse cálculo, gente, é comumente praticado pelo mercado. Caso o locador e o locatário entre em um acordo e decidam reajustar o valor com base em aplicação proativa, né, de taxas menores ou combinar um valor menor, isso pode. O contrato é consensual, cabe tudo, não aumentar. Tem isso também, né? Em época de pandemia, não aumentar, reduzir, pode ser combinado. Não precisa cumprir o que está no contrato, pode ser acordado algo diferente. O ideal é fazer um aditivo. Na prática ninguém faz, vai de boca, vai por e-mail, formaliza por e-mail, WhatsApp, mas eu posso fazer. Tem que tomar cuidado para não dar problema isso, depois alegar o aluguel mal pago, né? Quando eu pago errado, eu não pago. Então precisa tomar cuidado, cabe despejo. Então ficar muito atento, o ideal é formalizar isso. Mas é importante sim, essa decisão é inteiramente das partes envolvidas, ok? Então, importante. Em relação ao IGPM e em relação ao IPCA, qual índice é o mais utilizado no reajuste do aluguel? O IGPM sempre foi o mais utilizado no Brasil, mas perdeu a confiança do brasileiro. Perdeu a confiança. Era o principal índice para reajustar aluguéis, tanto que popularmente ficou conhecido, né, como a inflação dos aluguéis. Não sei se você lembra disso. Contudo, gente, desde que houve uma
alta expressiva do IGPM relacionada aos impactos econômicos da pandemia, e o IPCA tem sido cada vez mais utilizado para calcular o reajuste dos aluguéis mensais. De fato, houve um aumento considerável, inclusive, né? Um aumento que cada vez mais, 2024, 2025, cada vez mais nós vamos ter aí a desistência, o não uso, né, do IGPM, porque caiu em descrédito, todo mundo tem receio. Eu trago para você, fazendo uma comparação entre o IPCA e o IGPM nos últimos anos, é perceptível sim que a partir do segundo semestre, né, no semestre desse ano, o IGPM começou a crescer de forma explosiva, né, chegando a atingir a 37%. Isso, na verdade, ocorreu, foi em 2000, né, segundo semestre de 2020. Poxa, causou medo, causou receio, por isso, depois de anos, mesmo assim, nós estamos desconfiados, né? Já faz muito tempo que aconteceu isso, mas estamos desconfiados porque aconteceu recentemente de novo, o índice, não que explodiu desse jeito, 37%, mas também tivemos índice fora da curva, né? Então, complicado. E a tendência até o momento é a queda do IGPM cada vez mais, né? E a alta do IPCA, ele gerou mais confiança. A composição, isso eu queria falar também com você, a composição do IGPM, gente, o IGPM é composto por três índices, né? Três índices, né? No plural. O IPA-M, 60% inclusive, que é o índice de preços do atacado mercado, que representa os preços no atacado. O IPC-M, 30%, índice de preços do consumidor mercado, que corresponde à inflação no varejo. E o INCC-M, que corresponde a 10%, que é o Índice Nacional de Custo de Construção de Mercado, que afere os custos do setor de construções habitacionais. Então, nós temos aí para a composição do IGPM três índices, né? 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC. Então, é complexo, né? É complexo, essa diversidade de fatores mostra a relevância do IGPM. E ele interfere diretamente nas finanças da população brasileira, pois está relacionado aos gastos diários, como mensalidades escolares, aluguéis, tarifas, energia elétrica, TV por assinatura, TV a cabo, até plano de saúde, né, gente? Além de indicadores citados, esse índice também sofre influência da oscilação do dólar. Ele é divulgado sempre no final de cada mês. Sempre no final de cada mês, se a gente está no Google, você acha o IGPM. Já a composição, só para você ver a diferença, por isso nós temos uma segurança, né? Tem que tomar cuidado, a gente não pode acreditar 100% de forma absoluta, mas se você para pensar, ele é menos complexo, né? Se você for usar o índice, o IPCA, a composição é outra, né? São grupos. Nós temos o transportes, o peso dele é 20,6, temos a alimentação e as bebidas, o peso 19,3, habitação 15,6, saúde e cuidados pessoais 13,5, despesas pessoais 10,7, educação 6,1, comunicação, nós estamos falando aqui de 5,7, retificando, vestuário 4,6 e artigos de residência 3,8. Então, se eu somar tudo, você vai ver, né, na tabela do IPCA, são 9 grupos, cada qual com um peso específico para o cálculo do índice. Então, nós temos uma diferença de um cálculo de um para o outro, né, uma diferença muito grande. O que não pode ser feito no reajuste do aluguel? Isso também é importante falar. Apesar do reajuste de aluguel estar a cargo do proprietário, existem restrições de que pode, né, ser feito por ele. Então, já falei aqui, é só a cada 12 meses. Moeda nacional, nunca, né, com base no salário mínimo. Então, importante. Então, uma delas é também fazer a alteração do valor com base no salário mínimo. Já tinha falado isso, mas é importante frisar, o salário mínimo não foi criado para reajuste. Ele também não pode ser utilizado, né, ou se utilizar as alterações cambiais para fazer o aumento. Então, alterações cambiais também não posso usar. E essas exceções, gente, estão previstas, elas são previstas na lei do inquilinato. Por isso, é importante prestar atenção na hora de assinar o contrato, porque uma cláusula dessa, ela é nula, né? É importante prestar atenção para assinar o contrato, é importante prestar atenção para elaborar o contrato. Cuidado que se copia e cola do Google, hein, que tem modelo errado aí. Quando o valor é alterado, gente, pode ser alterado para aditivo ou ação, né? Ação revisional, ela serve para aumentar o valor do aluguel ou diminuir. Ação revisional de aluguel. Quando o valor é alterado, não existe a necessidade de redigir e assinar um contrato novo, tá? Quando é feito o reajuste de forma simples.
apenas com uma comunicação 30 dias antes. Já está no contrato, mas o ideal é comunicar 30 dias antes, 60 dias antes. Tem imobiliário, corretor que comunica 90 dias antes. Eu acho legal comunicar 2 vezes, 3 vezes, eu acho legal. E, se possível, com antecedência. Né? Isso é importante. Para legalizar o reajuste de aluguel, basta que o proprietário, gente, e os inquilinos assinem um aditivo. Tá? Então, isso é importante. Também é necessária a assinatura do fiador, caso ele esteja no documento inicial. Também a legislação brasileira, a jurisprudência vem decidindo nesse sentido também. Além disso, é obrigatório que o proprietário comunique o inquilino, isso é importante, sobre o novo valor do aluguel. Então, a comunicação tem que ocorrer. O ideal é que seja antes, não após. Então, fique atento em relação a isso. Assim, se o locador, o seu cliente é locador, se você é locador e entre, né, em contato com a imobiliária ou diretamente com o proprietário, o seu interesse em receber a carta de aumento é importante que seja com pelo menos 3 meses de antecedência. Isso é fundamental. Outra pergunta que foi feita aqui para o senhor Júlio. O que fazer para casos de ajuste de aluguéis acima do índice? Então, o locador, ele quer, eu quero um aumento maior, porque foi feito o metrô, foi feito o terminal de ônibus. Então, caso o proprietário queira fazer um reajuste de aluguel acima dos índices, né, do índice indicado no contrato, é preciso esperar o fim do contrato, mas eu quero que você se lembre. É importante você lembrar, o reajuste, o valor do aluguel muito acima do praticado pelo mercado, pode dificultar a locação e também pode ser motivo para rescindir o contrato, tá? Pode ser considerada uma cláusula abusiva ou ação revisional. O ideal é que seja feita uma pesquisa e seja respeitado o que foi combinado. Dentro do reajuste, quais são os direitos e deveres do inquilino e do proprietário? Então, vamos bater um papo sobre isso, que isso é importante também. Além das restrições para reajuste de aluguel, inquilinos e proprietários possuem obrigações e direitos sobre o valor do aluguel, sobre o imóvel também, e o contrato de aluguel. Né? Dentre eles, por exemplo, o inquilino deve receber o imóvel em perfeito estado para o uso. Nós falamos aqui habitável, habitação. E pode solicitar ao proprietário reparações de problemas que justifiquem a usabilidade do imóvel. E para assegurar ambas as partes quanto ao estado do imóvel, é possível requisitar uma vistoria sim. Além disso, gente, uma dúvida muito frequente, já tem muitas perguntas na pós-graduação, diz respeito às taxas condominiais, né, as despesas rotineiras do dia a dia, como o pagamento de funcionários, manutenção das áreas comuns, que são de responsabilidade do inquilino. Eu trago para você que, em contrapartida, os gastos extraordinários, como pintura, reformas estruturais, devem ser pagas pelo proprietário. Nós já conversamos isso aqui em outras aulas também. Entre os principais deveres do inquilino, eu gosto muito de citar, podemos citar, a preservação e o zelo pelo espaço, além de manter as contas como o condomínio, né, e o próprio aluguel em dia, contas de consumo. Então, o proprietário deve receber o imóvel nas mesmas condições em que entregou também, e desse modo, o fim do contrato, o inquilino deve realizar qualquer ajuste necessário para que o próximo morador possa usufruir da melhor forma possível da residência ou do imóvel comercial. Outro ponto que eu queria tratar com você também, que é importante, é calculando, né, o valor do aluguel. O valor cobrado de aluguel pelo proprietário ainda é motivo de dúvidas para muitas pessoas, né? Qual que é o valor correto? É difícil identificar. Existe uma prática de 0,5% do valor que vale o imóvel, mas não pode trabalhar só assim. Tem até um curso meu, uma aula minha disponível também para você sobre avaliação, né? Avaliação imobiliária na locação. Não é só isso, né? Tem a questão da localidade, segurança, galpão, é terreno, é casa, um terreno que não tem nada, né? Ou tem infraestrutura. Então tem muitas situações que eu vou analisar para precificar. É difícil precificar o valor do aluguel, mas eu não posso sair fazendo algo de forma automática, não. Senão a chance de errar é muito grande, né? Então fique atento em relação a isso. Em regra, nós temos então, o IGPM foi o mais utilizado, hoje o IPCA, de fato o IPCA ganhou corpo, ganhou força, hoje é um índice muito utilizado, depois que ocorreu, gerou desconfiança, de fato. Então nós temos aí grandes novidades, né, em relação ao IPCA. Hoje os contratos utilizam, né? Eu posso limitar também, viu, gente? Professor Júlio, posso limitar? Posso fazer um contrato de locação falando que eu vou usar o IGPM, mas o aluguel fica limitado a no máximo 6%. Pode sim. Isso pode ocorrer e acontece, inclusive, né? Então pode ocorrer sim. Então é importante conversar sobre isso. De fato, quando nós falamos de reajuste na locação, atualmente o IPCA ganha força, ganha espaço, justamente pela segurança que ele causa, né? Antes de discutir qualquer aumento, reajuste, é importante sempre
ter acesso ao artigo 18 da Lei do Inclinato, artigo 18 da Lei do Inclinato, que é a Lei 8.245/91, que é o artigo que trata, né? Historicamente, o principal índice sempre foi o GPM, mas perdeu a confiança do brasileiro. Eu quero trazer para você também outro ponto importante, tudo pode ser combinado, tudo pode ser combinado. Então, professor Júlio, eu acho que o valor do aluguel eu não concordo. Você pode combinar com o locador chegar ao consenso que não vai aumentar um valor menor, um valor maior, né, o valor realmente não é justo, teria que ser maior, talvez, né? Então, eu posso fazer isso também. Não podemos esquecer, gente, que no Brasil surge novidade o tempo todo, né? E eu quero que você entenda o IVAR. Quero que você saiba tudo sobre o novo índice, né, de reajuste de aluguel. O IVAR foi criado só para isso, hein? Esse IVAR você pode usar também. O IVAR não é VAR lá, né? O VAR do futebol. Não é VAR do futebol. IVAR é o reajuste, o índice de reajuste, tá? Nós falamos do IPCA, o IGP foi utilizado no passado, o PCA hoje, mas foi criado, sim, o Brasil criou um índice próprio para aluguéis. Tem gente que não sabe, por isso não usa, né? Mas é interessante. O que é o IVAR, professor Júlio? Tratando desse assunto tão importante, o IVAR é a sigla, gente, para indicador, né? Indicador de variação de aluguéis residenciais. Então, o que significa IVAR? Indicador de variação de aluguéis residenciais. IVAR significa indicador de variação de aluguéis residenciais. E foi lançado pela FGV, foi lançado em 2022, já faz um tempo, né? Só que ainda é muito pouco conhecido. A ideia, quando foi lançado esse índice, né, essa sigla, a ideia é medir a evolução dos aluguéis praticados no país, no Brasil, ao mesmo tempo também propõe como mais próximo da realidade para o reajuste dos contratos de locação, tendo o objetivo de substituir os outros, né, que sempre foram utilizados, principalmente o IGPM e o IPCA. Então a ideia era essa, né, a ideia é essa, né, mas muita gente nem conhece o IVAR, mas é um índice interessante para que a gente possa usar. A FGV utiliza como base para o indicador os valores que são praticados nos contratos de locação residenciais, em 4 capitais, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Os dados são fornecidos pelas empresas que administram os imóveis e as imobiliárias dessas regiões. A partir disso, a FGV faz cálculos e oferece o índice de variação em determinado período. Para isso, gente, a instituição considera os valores lançados no primeiro e no último dia de cada mês. Por isso, é um indicador considerado mensalmente, né? Por isso, a ideia é que ele gere segurança jurídica. Outro ponto importante também é que o indicador ele considera, né, a abordagem tanto dos contratos novos quanto dos contratos, o reajuste anual dos contratos antigos. Então, importante também. Quando nós falamos de IVAR, então ele foi lançado, o IVAR, não é VAR, hein? O IVAR, ele foi lançado em janeiro de 2022, mas na verdade o índice já é estudado desde 1909, né? Então, quando começou as questões com os problemas com o IGPM de fato, como indicador-chave para o reajuste do aluguel. E por isso, ele é muito pouco conhecido ainda, né? Porque, vou pensar, o índice mais recente que nós temos, mas é interessante, todo mundo que lida com locação, que lida com gestão de contratos, precisa saber disso, né? Precisa saber disso. A pergunta que é feita, professor Júlio, vale a pena mudar o indicador para o IVAR? E como eu posso fazer isso? Em qualquer contrato você pode fazer isso na renovação ou através de aditivo, né? Pode fazer um aditivo, as partes concordando. Se a parte não concordar, aí não dá para fazer, tem que ser respeitado o contrato só na renovação, se for renovado, né? Com o lançamento do indicador, o IVAR, a ideia é que ele tome espaço dos outros índices e seja usado de forma praticamente exclusiva, mas a lei não obriga, tá? É mais um índice que nós temos justamente apropriado, em regra, foi criado para isso, para alocação, tá bom? Então, importante. Legal, né, gente? Então, conversamos muito aqui a respeito dos índices, lembrando que não pode usar o salário mínimo, não pode ser moeda estrangeira, dólar, nem pensar. A ideia é que você fique craque no assunto, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.